você? Tudo bem? É com muita satisfação, é com muito carinho que mais uma vez digo que para mim é prazeroso demais estar aqui diante de ti, enviada por Deus para falar para ti o quanto és especial para Ele. Amém? Nunca se esqueças disso, porque muitas das vezes as circunstâncias da vida nos fazem esquecer. Amém? Mas Ele próprio, o Criador dos céus e da terra, o grande Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus poderoso, magnífico, Ele mesmo nos mostra que não estamos sós e que Ele cuida de nós. Amém? No seu infinito e grande amor. Amém? E para você que não me conhece, o meu nome é Sueli Arcanjo e estou aqui, sempre digo, enviada por Deus para sua vida. Amém? Porque és muito precioso para Deus, és muito preciosa para Deus. Amém? E fique aí, não saia daí, porque Deus tem bênçãos para você. Hoje não é diferente. Deus, Ele tem mais uma porção de bênçãos para serem enviadas para a sua vida. Amém? E estaremos juntinhos, ligadinhos no amor de Deus, através da sua poderosa palavra. Aguarde, não saia daí, porque Deus falará contigo. Eu posso ouvir um amém? Mas antes disso, quero te trazer o nosso tema de hoje. Não estás sós. Reconheças a grandeza de Deus. Amém? Mas vou te dar aquele tempinho básico para que você esteja curtindo, para que você esteja deixando o seu like, para que você esteja comentando e para que você esteja também se preparando para compartilhar a mensagem do Senhor. Amém? Para as vidas de outros que possam também se sentir amados, para que possam também sentir que não estão sós, que existe um Deus que cuida deles também. Amém? E aguarde, não saia daí, é só o tempinho de você se inscrever no canal. Amém? Eu posso ouvir um amém? Não saia daí, aguarde. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Hoje com o tema, não estás sós, reconheças a grandeza de Deus. Amém? E o texto bíblico pelo qual estaremos lendo e meditando está em Salmos 145, versículos do 14 até ao versículo 19, e diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino, e para que façam saber os filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos o que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Amém?
E hoje o Senhor, Ele traz para nós essa porção de confiabilidade nele, de mais fé nele. Ele é o Deus grande, Ele é o Deus que está acima de tudo e de todos, porque Ele criou todas as coisas através da sua palavra, palavra de Deus, palavra que nos traz alento, conforto e certeza de vitória em nome de Jesus. E enquanto eu estava meditando e conversando a sós com Deus, Ele me fazia ver e observar que a sua palavra, o quanto ela é palpável. Entendes tu isto? Porque muitos às vezes não acreditam em Deus, porque dizem Deus não existe, eu não vejo Deus. Como você fala daquilo que você não vê? E nós sabemos que as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, Deus deu condições ao homem de escrevê-la, de inspirá-la e de prepará-la para nós. E aqui nas nossas mãos nós temos algo palpável. E aqui significa a palavra de Deus, a vida de Deus colocada em nós de forma palpável. Amém? Hoje Deus, Ele falou tanto comigo a respeito disso. Vem assim na nossa mente as respostas do Senhor. Talvez hoje o Senhor me faça estar falando aqui para alguém que já perdeu sua esperança, que já não crê que aquilo que foi perdido não tem como reconstruir. E Deus, Ele me traz aqui para falar para você que Ele é Deus grande, poderoso, e que o que é preciso é que reconheças a sua grandeza. Amém? Porque a sua grandeza, as suas obras, elas não são, se posso assim falar, contos de fada, histórias da carochinha, histórias de qualquer livro que possamos estarmos lendo aí, que de repente tem aí um best-seller, uma visão de forma diferenciada, porque foi muito vendido, mas quero falar para você que o maior livro que continua sendo o mais vendido, que continua sendo o mais lido, o mais procurado, é a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus, ela é a boca de Deus aqui na terra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até na divisão do espírito, da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus e ela tem esse poder de entrar e se comunicar diretamente na vida humana, diretamente com o homem. Então é o Criador falando com a criatura, é o Criador falando com aqueles que só existem porque através da sua palavra Ele fez com que existisse. Amém? Não somos obras do acaso, nós somos obras, nós somos criação de Deus, porque Ele nos formou e nos criou para a glória e honra do seu nome. Amém? Quando nós falamos, nós sentimos a sua presença. Quando nós lemos as suas escrituras, nós recebemos informações que transformam as nossas vidas, porque essas informações, elas se comunicam conosco de uma forma onde nós entendemos que tem vida. Amém? São palavras de vida eterna e elas por si só, elas têm vida e elas trazem vida para nós, elas trazem animosidade para nós. Amém? Abre o nosso entendimento, abre o nosso intelecto,
Amém? Esta palavra, ela direciona verdadeiramente os nossos passos e nos conduz da maneira como o Senhor quer nos conduzir. Todas as vezes que nós não damos crédito à palavra de Deus, nós nos perdemos, porque não tem nada e ninguém que possa nos instruir e nos dar a paz que só Ele tem para nos dar a inteligência suficiente, a visão clara e definida para aquilo que Ele quer. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós não ficamos embaraçados e divididos entre dois pensamentos. Amém? Porque a divisão de dois pensamentos não agrada a Deus, porque Deus, quando Ele percebe que há uma confusão de pensamentos, Ele não se vê dentro daquela vida, porque aquela vida está embaraçada e as coisas de Deus não têm embaraço. A palavra de Deus não tem variação de dúvidas. Para Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Eu posso ouvir um amém? E aqui o salmista, ele é aquele que nos momentos difíceis de sua vida, ele conhece a Deus de forma incrível. Ele conhece a Deus numa profundidade que só aquele que se torna um guerreiro aqui na terra e que depende, sabe que não tem a quem se pegar, não tem a quem recorrer e não tem outro que possa ouvir para ser orientado a, mesmo diante das lutas e dos perigos, mas seguir em frente e recebendo das mãos daquele que só Ele tem para dar. Amém? E o salmista Davi, o rei Davi. Aqui nós não falamos de um simples rei que andou aqui nesse mundo e foi coroado pelo homem. Davi, ele é coroado por Deus. Davi, ele é reconhecido por Deus, um homem segundo o coração dele, mesmo que tenha encontrado nesse coração falhas, mas Deus se vê nesse coração. Então, o que Deus quer ver em nós é o seu coração, amém? E para que possamos mostrar ao Senhor que desejamos esse coração, nós precisamos confiar na sua palavra. Amém. Davi, ele é um rei escolhido por Deus para fazer a diferença aqui na terra. E a projeção que ele teve foi muito grande, porque ele não foi colocado pelo homem, por isso ele teve muita dificuldade, muitos embaraços, porque as coisas de Deus são assim, mas a soberania de Deus prevalece aqui na terra. E mesmo que as pessoas queiram falar que não tem como estarmos vivendo de forma, vamos supor, uma hipótese imaginária, que estamos vivendo de ilusão, não, é real. Deus, ele é real, ele existe de fato. Enquanto nós estamos aqui falando da sua grandeza, ele está presente. Não nos esqueçamos que a sua palavra diz que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Portanto, ele está presente aqui agora. As coisas de Deus, elas são como se fossem loucura para o mundo. O apóstolo Paulo, ele entende bem isso. Ele diz que a palavra de Deus, ela é loucura para o mundo, mas para nós que cremos em Deus, é poder de Deus. Amém? Nesse momento em que nós nos reunimos aqui para estarmos falando da grandeza de Deus, o mundo espiritual, ele trabalha. O mundo espiritual, ele não quer que a palavra de Deus seja aberta e que os nossos olhos sejam mais abertos. Amém? Porque
o mundo espiritual, ele batalha contra a palavra de Deus em nossos corações, porque ele conhece a palavra, ele conheceu o céu, ele viu o quanto o céu é bom, ele conheceu a Deus de perto e ele desejou ser igual a Deus. Amém? Portanto, ele foi expulso dos céus, porque Deus, ele nos abre esta oportunidade de conhecermos aquilo que o inimigo de nossas almas conheceu e não deu valor. Mas o Senhor quer que nós estejamos dando valor à sua palavra. Amém? A ele como o grande rei dos reis, porque Davi, ele foi chamado segundo o coração de Deus, para ser um grande rei aqui na terra. Ele recebeu muitas habilidades de Deus e ele teve aqui se posso assim falar, um certo glamour aqui na terra, porque não era ele, era Deus que fazia, mas esteve nas mãos dele um poder que foi dado por Deus e que as pessoas aqui na terra tiveram que reconhecer que ele recebeu essa habilidade e que morou em palácio, mas que conheceu as dificuldades, conheceu as mais dificultosas situações vividas aqui na terra. Foi aquele que passou por lutas, dificuldades, mas em tudo ele confiava em Deus. Em tudo ele confiava em Deus, a tal ponto em que estava aqui também meditando anteriormente a estarmos trazendo esta palavra, e o Senhor mostrava que só Ele faz, Ele verdadeiramente, como aqui Ele se refere a que Ele é aquele que a sua verdade estende-se de geração em geração, porque uma geração comunica a outra geração. E nós percebemos aqui que na geração onde Davi ele esteve vivendo esse momento, o Senhor ele nos comunica essa geração. O Senhor nos comunica aquilo que o salmista viveu de forma profunda com ele. Entendes tu isto? E Deus ele mostra a importância do homem em viver confiando nele. Deus mostra a importância do homem reconhecer a sua grandeza e estar vivendo aqui na terra, mas debaixo da sua autoridade. Amém? Então, ele faz história a tal ponto que os sofrimentos, os sentimentos, as lutas dele são registradas aqui para nos trazer força, para nos trazer confiança de que nós precisamos estarmos pautados na palavra de Deus para seguirmos em frente neste mundo que jaz no maligno, entendendo que estamos aqui, mas que não fazemos parte dele, mas que nós fazemos parte de um grande Deus que nos oferece vida eterna para sempre, eternamente com ele. Amém? Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus, como o salmista Davi reconheceu, e nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus para entendermos a sua grandeza de fato. O salmista Davi, ele foi um rei chamado por Deus, onde não foi um chamamento humano. Então, toda a glória, toda a honra e toda a majestade é dada àquele que o chamou. Ele vem reconhecendo a grandeza de Deus. Este salmo, ele representa a bondade, a grandeza e providência de Deus. Estás em aflição, estás em apuros, louve ao Senhor e entendas que a sua palavra te dará habilidade, te dará a possibilidade de realizar aquilo que, humanamente falando, é impossível. Amém? Reconheças verdadeiramente que não estás sós,
mas que existe um Deus grande que cuida de você, cuida das tuas causas, das tuas coisas, da tua família, do teu ser. Amém? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? E que os nossos louvores possam estar continuamente diante de Deus. Amém? E que todos que olharem para nós possam reconhecer a grandeza de Deus nas nossas vidas. Amém? Aqui o salmista, ele reconhece a bondade de Deus e ele não reconhece somente a bondade de Deus para consigo mesmo, mas para com todos. E aqui o Salmos 145 fala dessa bondade, da grandeza e providência de Deus. Então aqui ele vem ressaltando as obras do Senhor, as misericórdias do Senhor, que estão nas suas obras, obras que não foram criadas por mãos humanas, mas foi através do seu haja. Ele disse haja e tudo se fez. Amém? E quando ele cria todas as coisas, através da sua palavra e do pó da terra, ele tira o homem. Amém? E ele dá o sopro divino. Deus, ele criou todas as coisas e estabeleceu a sua vontade, que é sempre perfeita. Amém? A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Amém? E nós podemos ver e senti-la. Não são obras do acaso. Amém? E se você que está aí agora acreditando que a sua causa não tem jeito, você que está aí agora acreditando que não é mais possível, que já está perdido, temos um Deus tão grande que refaz e faz tudo novo e de novo. Amém? Não importa o tempo, não importa o tempo que tenhas caído, se levantado, caído de novo. O Senhor, Ele é aquele que Ele quer levantar o homem e dar ao homem a sustentabilidade e que também ele possa saber que sozinho ele não pode, que ele depende do seu Criador, amém? Para prosseguir em conhecê-lo, amém? E o salmista, ele engrandece as obras do Senhor e ele diz que as obras do Senhor o louvarão. E não tem nada e ninguém que possa criar e estabelecer princípios, valores eternos de um reino que vai além do entendimento humano, que é o reino de Deus. Amém? E Deus, Ele nos oferece a possibilidade desse reino para nos oferecer e nos dar esta vida eterna com Ele em seu reino. Amém? E o salmista, ele compreende claramente as obras de Deus. E ele mesmo em meio a dificuldades e a lutas, grande parte de sua vida andando com Deus aqui na terra, mas em todo momento o louvor estava em seus lábios, o louvor e o reconhecimento da grandeza de Deus. Entendes tu isto? É tudo que Deus quer de nós. Deus quer de nós que reconheçamos a sua grandeza e reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e que nunca nos deixará sós. Amém? Mas para isso nós precisamos ter fé suficiente para colocarmos a nossa fé em prática, porque a fé, ela é colocada em prática, porque para nós vermos a Deus, precisamos ter fé suficiente. Amém? Vemos que a sua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E o salmista, ele fala de forma profunda que todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Quem são os santos de Deus? Aqueles que o Senhor chama.
para serem chamados filhos dele. Amém? Quando o apóstolo Paulo, ele menciona a respeito desta vida que Deus deu a ele e todos os momentos que ele passou pregando para os gentios, em prisões, sofrendo injúrias, defamações, mas o apóstolo Paulo, ele se refere aos santos, ele se refere à importância de estar orando pelos santos, amém? Quando ele diz, ele se refere aos santos, ele fala daqueles que, os irmãos em Cristo, aqueles que são chamados por Deus, amém? Por que santos? Porque a palavra de Deus santifica o homem na sua verdade, amém? E se Deus é santo, Ele quer que sejamos santos como Ele é santo, amém? Porque para nos aproximarmos dEle e reconhecermos a sua grandeza, precisamos saber que estamos diante de um grande Deus, amém? Que é santo. E nós nos lembramos da sua palavra em Isaías 6, quando Isaías vê os céus abertos e a grandeza de Deus ali no seu alto e sublime trono. Então, Isaías, ele vê os anjos sobrevoando e falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, a santidade de Deus constrange a Isaías nessa grande visão celestial. Amém? E Deus, Ele quer que nós possamos vermos os céus abertos através da nossa fé e reconhecendo o lugar onde Ele está. Ele está no alto e sublime trono e de lá Ele vê toda a terra. Ele contempla toda a terra e os seus olhos estão por toda a parte da terra. Amém? Ele nos vê, Ele nos sonda, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe o que estamos pensando simultaneamente. Toda a população, de forma geral, de forma global, Ele consegue ver intenções dos pensamentos. Amém? E Ele é aquele que quer mudar a nossa história. Ele quer que a nossa história seja escrita pelas tuas próprias mãos. Amém? Que nós possamos sabermos que se estamos agora aqui é porque existe um Deus grande que cuida de nós e que não nos deixa sós. Amém? O salmista, ele reconhece que Deus, a sua glória, o seu reino, ele traz aqui que a sua própria obra, a sua glória, ela por si só relatará o seu poder. Entendes tu isto? Porque Deus, ele explica-se por si só, e quanto mais vem essa explicação, mais nós vemos que não conseguimos conhecer com clareza, porque precisamos prosseguir e prosseguir e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Porque mesmo na eternidade com Ele, para sempre, na sua glória, prosseguiremos e prosseguiremos em conhecê-lo. Amém? É inesgotável, como é inesgotável a sua palavra. Amém? Nós podemos estarmos lendo este salmo durante décadas e décadas e décadas e o Senhor falar conosco todos os dias, de forma profunda, no entendimento que Ele precisa para nos dar a abastança suficiente de um alimento sólido para que o nosso ser, para que a nossa alma, o nosso espírito possam estar de pé todos os dias. Amém? É a sua palavra, é a palavra do Eterno, Deus Altíssimo, Santo. Amém? E Ele quer que nós sejamos reconhecidos por sermos dele, como o salmista Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, e
Ele quer que nós estejamos reconhecendo o seu senhorio e a sua grandeza. Amém? Esse mistério profundo da sua palavra. Amém? Que à medida em que falamos e expressamos aqui aquilo que Ele coloca nas nossas bocas, a sua presença se manifesta no meio de nós. A sua presença, ela é sentida no meio de nós. E hoje, quando o Senhor nos dava a respeito de que nós temos algo de Deus que é palpável e é a sua palavra, o Senhor também nos mostrou a sua presença, a presença de Deus. Ela pode não ser palpável quando nós tocamos na palavra de Deus, mas ela é sentida. E o fato dela ser sentida, a presença dele fica de forma muito profunda. E nós sentimos, amém? Então não pode ser algo inexistente se nós sentimos, amém? Nós sentimos que o autor desta palavra palpável está conosco, Ele está aqui conosco agora, amém? E é maravilhoso sabermos que não estamos sós e que esse Deus tão grande, Ele se aproxima de nós, como Ele andou com Davi, Ele quer andar também comigo e contigo, amém? E Deus, Ele traz essa expressão onde o salmista, ele traz claramente e ele relata tudo aquilo que ele vive com Deus e ele diz, porque a glória de Deus falará por si só e relatará o seu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. As obras de Deus, elas falam por si só e faz com que o homem compreenda. E diz, os filhos dos homens compreendam as proezas e a glória de Deus. Amém? Então, aqui o salmista vem falando do reino de Deus, ele vem falando da grandeza desse reino eterno. Amém? E ele diz aqui do domínio, desse reino, com toda essa magnificência que é o reino de Deus. Então, ele diz que estende-se a todas as gerações. Uma geração comunica a outra geração a grandeza de Deus, mas por si só, as obras de suas mãos falam e comunicam a nós. Amém? Se nós dormimos e acordamos, nós nos levantamos pela misericórdia de Deus todos os dias. Essa grandeza, essa glória da obra de Deus está sendo vista em nós. Amém? E diz aqui no versículo 14 que o Senhor, Ele sustenta a todos os que caem. Tem alguém caído aí agora? Tem alguém aí agora precisando de sustentação? Tem aí alguém agora desacreditado, acreditando que não pode mais, que não tem mais condição, porque de repente tentou se levantar e não conseguiu, porque está passando por tantas situações difíceis na sua vida, que está prostrado e não consegue mais estar de pé. Digo uma coisa, se prostre diante de Deus, ainda que com pouca força. Amém? O Senhor te dará a sustentação necessária para prosseguir de cabeça erguida. Amém? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele levanta os que caem. Amém? Se diz que o Senhor levanta o que cai, é porque caiu em algo que já não estava bom, já estava meio que capengando, se posso assim dizer, mas o Senhor é aquele que está pronto a fazer com que essa vida recomece, com que esta vida ela se levante de onde caiu e ela venha reconhecer a sua grandeza. Amém? Deus, Ele quer que o homem esteja reconhecendo a sua grandeza, que dependa dele. Amém? Porque Ele não abandona, mas Ele quer que
o seu nome seja exaltado e glorificado na sua boca, amém? Porque Ele está pronto a levantar. Portanto, se estás caído agora nesse momento, olha, Deus, a sua palavra te dá a garantia que Ele te levanta, amém? E que diz que Ele levanta todos os abatidos. Deus, Ele sabe que as circunstâncias da vida abatem o homem. E era o que estava acontecendo com Davi. Davi, ele não fala coisas da sua imaginação, mas ele fala aquilo que ele viveu. Davi, nos momentos mais difíceis de abatimento, ele reconhece a força e o poder de Deus que o levanta e o põe de pé para continuar guerreando em seu nome. Amém? Então, portanto, não se sinta só. É o que o Senhor quer te falar hoje. Amém? Não, para que você não se sinta só, para que você reconheça a grandeza dele, para que você saiba que Ele te dá a força necessária para se reerguer e ser colocado de pé e seguir em frente, em prosseguir, em conhecê-lo. Amém? Eu posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pelo amanhecer. E esta alegria, ela só pode ser dada por Deus, porque quem alegrará os nossos corações? Quem? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz que onde o Espírito Santo está, a fartura, a abundância de alegria. Amém? Que o Senhor já esteja alegrando o seu coração. Amém? Que o Senhor já esteja trazendo esta confiança que foi perdida porque depositaste confiança no homem. Amém? Nós não podemos colocar a nossa confiança no homem, porque o homem ele é tão falho quanto nós, mas a nossa confiança precisa estar posta no Senhor, que criou todas as coisas, as obras das suas mãos, que relatarão a sua magnificência por si só e fará com que o homem esteja glorificando ao seu santo nome e reconhecendo que só Ele pode levantar aquele que está caído, amém, abatido, amém, porque Ele é aquele que trabalha no coração do homem, Ele é aquele que cuida da alma humana e Ele quer que esta alma esteja voltada para Ele, assim como Davi esteve, porque Davi, ele não está falando de outra pessoa, ele está falando daquilo que ele mesmo viveu com Deus, amém. O Davi, ele reconhece no versículo 15 que os olhos de todos esperam em ti, porque Davi, quando ele fala de todos, porque ele sabe que aquilo que ele sentiu, aquilo que ele viveu, todos que possam estar caídos e prostrados precisam olhar para Deus e esperar dele aquilo que ninguém pode fazer. Então que hoje mesmo os nossos olhos possam estar colocados em Deus, esperando nele e aguardando dele aquilo que só ele pode dar. A palavra de Deus aqui, através do salmista, diz que os olhos de todos esperam em Deus, porque é Deus quem dá o mantimento. Diz a seu tempo, amém? Lá em Eclesiastes 3 diz que o Senhor, Ele é o dono do tempo e há um tempo necessário para todas as coisas debaixo dos céus, amém? E esse tempo, Ele é dado pelo Senhor, o dono do tempo, amém? Mas para que esse tempo possa ter essa oportunidade dada a nós,
nós precisamos aproveitarmos esse tempo para estarmos reconhecendo a grandeza de Deus. Amém? Porque esse é o tempo que o Senhor nos dá de vida e oportunidade de reconhecimento da sua grandeza. Amém? E que hoje nós possamos enxergarmos esses olhos que esperam em Deus, enxergar que hoje o Senhor está dando o mantimento necessário dentro desse tempo que é dele. Amém? Então, não precisas ficar preocupados com aquilo que virá de mantimento, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Amém? Porque Ele foi aquele que criou todas as coisas na sua palavra. Ele criou a terra e Ele criou a semente. Ele criou essa semente que se transformaria em árvores frutíferas. Amém? E todas as hortaliças e todo o produto que é retirado da terra, Ele fez. Amém? Então não tem como falar assim, isso não é de Deus. Como? Tudo existe, subsiste por causa dele. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Amém? Então, o salmista aqui traz que abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Amém? É os olhos do Senhor que estão sobre nós, a seu tempo trazendo para nós o seu mantimento, e as tuas mãos são aquelas que satisfaz os desejos de todos os viventes. E quando o salmista, é muito interessante, quando ele traz para ele, nessa vida que ele vive com Deus, ele experimenta esse gozo, esse vigor que Deus traz na sua alma e que dá força suficiente para ele estar relatando as grandezas de Deus. Então, aqui ele vê que o Senhor satisfaz os desejos de todos os viventes, porque o Senhor aqui fez com que ele experimentasse que aquilo que ele desejava diante de Deus, ele consegue. E o Senhor é aquele que está preparado para realizar o desejo de todos os viventes. Portanto, o que desejas agora, amém? E se nesse momento você está aí agora e você não tem se voltado para Deus, faça agora, se volte para Deus, amém? Se volte para Deus, não importa onde caístes, mas o Senhor, Ele é aquele que tem o poder de te sustentar pelas tuas mãos e te levantar, não importa o quanto seu coração esteja abatido, mas que reconheças que só Deus, só Ele pode mudar a tua história, amém? E fazer uma nova história agora, onde a grandeza dele seja vista através da tua vida, como foi vista através da vida do salmista Davi, amém? E de tantos quantos viveram debaixo da orientação de Deus e tendo os seus nomes inscritos no livro da vida. Deus quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida e que você possa ter essa certeza. Tens a certeza de teres o seu nome escrito no livro da vida? Não abra mão dela, amém? E que você possa estar recebendo de Deus tudo aquilo que Ele tem para te dar, que eu não posso oferecer. Eu também careço das tuas orações, eu também careço das misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, amém? Então, o salmista reconhece que o Senhor, Ele satisfaz os desejos de todos os viventes, e aqueles que entregam suas vidas nas mãos de Deus, aqueles que aguardam do Senhor, aquilo que deseja os seus corações, é o Senhor, é quem dá, é quem satisfaz. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aguardes o que deseja o teu coração. Entrega ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37, 5. E no versículo 4, ele diz:
Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o teu coração está na vontade de Deus? Amém? O Senhor satisfará. Amém? É pela fé, creia em nome de Jesus. Se levante de onde estás aí agora. Levante e encha a tua alma de regozijo no Senhor, que os louvores do Senhor estejam continuamente nos teus lábios. Louvem e glorifique o nome do Senhor. Amém? No meio dos louvores Deus habita. Está difícil, louve ao Senhor. Está caído, louve ao Senhor. Está passando por dificuldade, louve ao Senhor. Se prostres diante do Senhor e reconheças a sua grandeza e verás o que o Senhor fará na tua vida. Amém? Muitas das vezes o Senhor quer provar a nossa fé. Amém? Não esmoreça no momento difícil, porque no momento difícil o salmista entende que vale a pena permanecer com Deus. Amém? E aí depois a sua voz testemunha da grandeza de Deus, a sua vida testemunha e glorifica o nome do Senhor. Amém? Que possas estar preparado para estares prestando um culto de louvor a Deus, reconhecendo aquilo que o Senhor fez na tua vida. Guarde o dia de hoje. Amém? E que possas estar testemunhando da grandeza de Deus. Amém? E se quiseres, depois pode até estar aí colocando o que o Senhor fez na tua vida através desta palavra. Amém? E o salmista aqui, já estamos terminando, ele diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Amém? Essa justificação, o Senhor é justo. Esse mundo que jaz no maligno, onde prevalece a justiça humana, a justiça de Deus, ela está acima da justiça humana. E o Senhor faz justiça com o seu povo, o Senhor faz justiça com Davi. E Davi aqui, ele reconhece a justiça de Deus na sua vida. Amém? Porque Davi, ele escapa muitas das vezes dos inimigos que avançavam, que queriam, como ele muitas das vezes diz, que eles queriam comer as suas carnes, que eles queriam que ele tropeçasse e caísse, que ele perdesse a sua salvação, mas que em tudo o Senhor foi com ele. Amém? Que em tudo creias que o Senhor será contigo, porque o Senhor não abandona a todo aquele que chega até a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Amém? Então, diz aqui a palavra do Senhor que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Esse invocar aqui é esta voz erguida a Deus em clamor, este clamor que está na alma. O Senhor, ele está aqui compreendendo que há uma invocação ao seu nome, ele está perto. Então, invoque o nome do Senhor, porque o Senhor está perto, ele está perto de todos os que o invocam em verdade, não é de qualquer forma, mas em verdade. Que verdade é essa? É a palavra que liberta, é a palavra da verdade. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que verdade é essa? É Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Portanto, é preciso reconhecer a Jesus Cristo, esta verdade que liberta. Amém? O que te aprisiona, o que tem te feito parar a tal ponto de cair, o Senhor, ele está pronto a te levantar, mas é preciso reconhecer Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se coloque diante de Deus em nome de Jesus e se levante de onde estás. Em nome de Jesus, creia em Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Amém? É a verdade que liberta, é a verdade que tira os cativos das prisões, é a verdade que levanta o pobre do monturo e faz-se assentar entre príncipes. Amém? Esta verdade é a verdade eterna que estende-se de geração em geração. Amém? Ela é eterna e é a verdade libertadora,
do grande Deus e Senhor dos senhores. Amém. Perto está o Senhor de todos os que o invoquem. Se você está passando por situações difíceis e que não consegues resolver, olha, invoque o nome do Senhor, porque Ele está perto. Amém? Não precisas estar pagando. Não precisas estar preocupado. Irmã, eu não tenho dinheiro para estar fazendo esse tratamento na minha alma, no abatimento do meu coração. Jesus, Ele já pagou na cruz do Calvário. É de graça, é pela graça imerecida. Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Entendes tu este mistério? Amém? Confia no Senhor, como o salmista Davi confia, e ele abre a sua boca para expressar a grandeza de Deus e deixar esse salmo riquíssimo para nos alimentar e para renovar a nossa fé e termos a certeza que não estamos sós, mas que Deus é conosco. Amém? E Ele, além de ser conosco, Ele está pronto a nos levantar de onde nós cairmos. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui no versículo 19, e já encerrando, diz que Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Aqui o salmista, nesse versículo, ele fala do cumprimento do desejo do coração do homem, mas aqui ele diz que é daquele que o teme. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? É o temor, é temer a Deus verdadeiramente. É aquele que teme e confia. O que teme no Senhor crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam em espírito e em verdade. O temor do Senhor leva o homem à submissão a Deus. O temor do Senhor faz com que o homem que ainda esteja caído e prostrado, ele reconheça a grandeza de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com a luz, onde ele era perseguidor dos cristãos, e ele não cria no Deus verdadeiro, acreditando que cria, mas ele tinha uma vida de religiosidade, e sendo criado aos pés de Gamaliel, um doutor das leis, ele acreditava que ele teria que viver uma vida não crendo que os cristãos eles eram de Deus e que viviam a verdade de Deus. Então, o que ele faz? Ele luta contra eles e manda matar, ele manda fazer acontecer. Mas um belo dia, aquele homem entendido de tantos assuntos, letrado, e ele não foi criado por qualquer homem aqui na terra, mas por um doutor das leis, que era Gamaliel. Mas não teve doutor nenhum aqui na terra, por mais que tenha sido um nome famoso aqui, que tenha dado a Paulo aquilo que só Deus poderia dar. E Saulo, ele se coloca e se vê caído, porque tem um encontro com a verdadeira luz, com o verdadeiro Senhor, e ele é obrigado a reconhecer o senhorio do grande Deus. E quando ele cai, prostrado ali com o encontro com a luz, onde ele fica 3 dias e 3 noites orando e cego, sem enxergar nada, ele é obrigado a reconhecer a grandeza de Deus. Amém? E ele, quando ele reconhece a grandeza de Deus, ele é levantado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, para ser aquele que estaria sofrendo pela pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Amém?
para que hoje nós pudéssemos termos esse reconhecimento que a palavra de Deus chegou a nós e abriu o nosso entendimento para reconhecermos a sua grandeza. Amém? E hoje nós temos essa oportunidade de sermos levantados e seguirmos em frente, vivendo uma vida em Cristo para sempre, com Ele, na sua glória, a partir do momento que temermos o seu nome, crermos no seu nome e aguardarmos a sua vinda. A vinda de Cristo está próxima, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Não fique de qualquer jeito, estendas as tuas mãos para o Senhor, reconheças a grandeza de Deus e deixe que Ele trabalhe na sua vida. Amém? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Que hoje, ainda hoje, o Senhor esteja te levantando, esteja te erguendo e te fazendo de novo ser um novo homem, uma nova mulher, voltado para a sua vontade e para a glória do teu nome. Amém? Não estás sós, reconheças a grandeza de Deus. Amém? E aqui também fala a respeito além do desejo daqueles que temem ao Senhor, diz que Ele ouvirá o seu clamor e os salvará. Para que o seu clamor seja ouvido, é preciso ser temente a Deus, reconhecer a sua grandeza. Amém? Porque Deus vai ouvir o seu clamor e o Senhor estará realizando o que deseja o teu coração. Amém? E ainda mais, o salvará. Amém? E os salvará. A salvação de Deus é aquilo que Deus quer fazer na vida de todo aquele que teme ao seu nome. Amém? Nós vemos aqui que o Senhor cumprirá o desejo do que os temem e ouvirá o seu clamor e os salvará. Este é o grande propósito do nosso Deus. Aqui está o fator primordial, se posso assim dizer, da vinda de Cristo e do grande projeto de Deus, para que ninguém se perdesse aqui na terra, mas que pudesse reconhecer a sua grandeza através do grande Salvador, Jesus Cristo. Amém? E nós vemos aqui, é muito interessante a palavra de Deus com essa profundidade, aqui nos faz reconhecer a essência da palavra, que é Jesus Cristo. Amém? E que sem o reconhecimento, a fé, o crer em Jesus, não temos como sermos salvos. Amém? Porque a salvação, ela vem pela fé, e a fé em Jesus Cristo. Amém? Aqui o salmista, ele creu em Deus e por isso ele recebeu a salvação, ainda que tenha pecado, ainda que tenha cometido pecados graves que transgrediram as leis do Senhor, mas mesmo assim, por causa desse coração arrependido, o Senhor o perdoa e o Senhor faz com que o salmista continue falando das suas grandezas. Amém? E nós sabemos que aqui está a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Salmos, Antigo Testamento. Jesus Cristo ainda não tinha se manifestado entre os homens, porque Jesus Cristo vem no Novo Testamento, mas Jesus Cristo já está com Deus antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus. Amém? E através do Filho temos a possibilidade e precisamos termos a certeza da vida eterna. Amém? Através de
Cristo Jesus. Que hoje, ainda hoje, possamos estarmos depositando a nossa fé em Deus e crendo que em nome de Jesus já estamos de pé para cantarmos o hino da vitória. Amém? E o nome do Senhor ser exaltado nas nossas vidas. Amém? Porque o Senhor, Ele é aquele que ouve o clamor daqueles que o temem. Amém? Que o temor do Senhor possa estar na sua alma, no seu espírito, e creias que o Senhor, Ele está pronto a perdoar. Seja de que pecado for, o Senhor, Ele é tardio em irar-se, mas Ele está pronto a perdoar aquele que caiu, aquele que está vivendo numa situação difícil e que a sua alma está abatida. Olha, reconheças a grandeza do Senhor e que hoje Ele esteja te dando uma novidade de vida com Ele, amém? E se você que está aí, que vai falar, mas irmã, eu já ando nos caminhos do Senhor e eu reconheço a grandeza do Senhor, continue prosseguindo em conhecer e reconhecer esta grandeza, amém? Não podemos nos esquecer de que estamos de pé pela misericórdia do Senhor, amém? Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz a palavra do Senhor, mas que possamos estarmos firmes na fé, esta fé que é oferecida em Cristo Jesus, amém? Sejas completamente abençoado por Deus. Não deixe que ninguém nada venha te tragar, venha te parar, mas prossigas. Se estás aí agora prostrado, o Senhor, Ele está pronto a te levantar, a te fazer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Muito obrigada, porque até aqui nos deu o Senhor, e que continues ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, colocando uma vida prática diária com o Espírito Santo de Deus, amém? Porque Ele é aquele que dá o mantimento no tempo certo, amém? Imagine se hoje seja um mantimento que estás recebendo para uma novidade de vida. Amém? Quem está aqui, quem está aí é o Espírito Santo de Deus. Amém? E que sejas revigorado, renovado, abençoado em nome de Jesus. Que você e a sua casa sejam completamente abençoados para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém? Amém? Recebas o abraço que eu não posso dar, mas do Espírito Santo. Amém? Sejas curado. Amém? Você que está aí, não importa onde estejas, que seja no meio da rua, que seja numa praça, que seja dentro de um hospital, que seja dentro do seu lar, que seja onde estiveres no seu trabalho, que seja dentro de um veículo, que seja dentro de um presídio, não esqueças. A maior prisão é a interior e só Jesus Cristo liberta. Amém? O Senhor Jesus, Ele quer te libertar para louvor e honra do seu nome. Amém? E você que está aí dentro de um avião, você que está aí nos ares, mas que tem acesso a esta palavra, em nome de Jesus, recebas do Senhor fortalecimento físico, espiritual e emocional. Amém? Recebas do Senhor se creres nele e ainda não entregaste sua vida nas mãos dele, faça aí agora, em nome de Jesus, e aceite ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém? Olha, muito obrigada, você que esteve conosco até agora, e que você possa estar, curtindo, deixando seu like, comentando, compartilhando, que outros possam estar recebendo aquilo que você está recebendo agora de Deus e que está te fazendo bem. Envie a outros aqueles que precisem da palavra de Deus, que estão prostrados, caídos, e que possam estar se levantando em nome de Jesus, através da sua poderosa palavra. Amém? Eu posso ouvir um amém?
se inscreva no canal. Amém? Eu posso ouvir um amém? Desde que o youtuber entenda que você gostou e que ao chegar os próximos vídeos, que você esteja recebendo aí na tua casa, porque Deus sabe onde você mora. Amém? Ó, a paz do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? A paz.